Frequentemente, a realidade espiritual nada é para nós além de meros termos, porque não entra em sua realidade. Só depois que entramos nela é que podemos tocar aquilo que é real. Daí surge a pergunta: como podemos entrar na realidade espiritual? Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Esses dois versículos nos falam que é o Espírito Santo quem nos anuncia a verdade e nos guia para dentro dela. De todas as obras do Espírito Santo, duas são de primordial importância: a revelação do Espírito e a disciplina do Espírito. A primeira nos capacita a saber e a ver a realidade espiritual, enquanto a segunda nos conduz à experiência da realidade espiritual por intermédio de arranjos circunstanciais. A revelação é o fundamento de todo o progresso espiritual. Sem a revelação do Espírito Santo, não importando quão bom seja o conhecimento e quão excelente seja a conduta exterior de um cristão, ele permanece superficial diante de Deus e pode nunca ter dado um passo sequer à frente. Por outro lado, se alguém tem uma revelação do Espírito Santo e carece da disciplina adicional do Espírito Santo, a vida desse cristão é incompleta. Podemos dizer que a revelação do Espírito Santo é o alicerce, enquanto a disciplina do Espírito é a construção. Isso não significa que existe um período chamado a revelação do Espírito Santo, e então, outro período chamado a disciplina do Espírito Santo. Os dois estão interligados. Quando ele revela, também disciplina, e quando disciplina, também revela. Por essa razão, a revelação não abrange toda a vida cristã, pois deve-se incluir também a disciplina. Cremos que tudo o que o Pai confiou ao Filho, o Filho realizou. João 17:4. Também cremos que tudo aquilo que o Filho confiou ao Espírito Santo, o Espírito Santo realizará. Cremos que, a despeito de quão imensa seja a realidade espiritual, o Espírito Santo é capaz de nos guiar para dentro dela. Não existe absolutamente nada de Cristo que tenha sido negado à Igreja. Isso inclui não apenas nossa experiência, mas muito mais do que isso, pois inclui a questão sobre a obra do Espírito Santo ter sucesso ou não. Não esqueçamos que, assim como Cristo realizou tudo, assim também o Espírito Santo tudo realizará. Devemos crer na probidade do Espírito e na perfeição da sua obra. O objetivo da obra do Espírito Santo é nos guiar para dentro da veracidade, para dentro da realidade. Ele nos dá revelação a fim de nos levar à presença da veracidade, para podermos ver o que somos em Cristo. Alguns cristãos têm uma deficiência: eles vivem como se o Espírito Santo tivesse pouca organização, pouca incorporação neles. Quando não têm o suficiente para ajudar a si mesmos, como podem esperar ajudar os outros? Mal conseguem suprir suas próprias necessidades, ajudar os outros para eles está fora de questão. Um cristão que deseja ajudar os outros deve ser levado, ele mesmo, pelo Espírito do Senhor, para dentro da realidade. A fim de conduzi-lo à realidade espiritual, o Espírito do Senhor precisa levá-lo a passar por muita disciplina e muitas provações. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Salmos 4:1. Deus permitiu que Davi passasse por muitas aflições para que pudesse conduzi-lo à largueza. Em sua epístola, o apóstolo Tiago diz: ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. 2:5. Deus escolhe os pobres no mundo para que sejam ricos na fé. Deus não se diverte com a ideia de ter seus filhos sempre na aflição e na pobreza. Seu alvo é levá-los da aflição para a largueza, da pobreza para a riqueza na fé. Apocalipse 21 mostra qual será a condição da igreja diante de Deus, quando ela aparecer no futuro. Ela tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Versículos 11, 16, 18 e 19. Quão rica e quão ampliada a igreja será quando aparecer, um dia, diante de Deus. Que é a largueza? A largueza da qual o salmista fala é quando em aflição você é levado por Deus a um lugar amplo para desfrutar dele, onde a angústia não é capaz de deprimir você.
Aquele que desfruta da companhia da quarta pessoa na fornalha de fogo, Daniel 3:25, é alguém que desfruta de Deus, e aquele que desfruta de Deus é uma pessoa alargada. Aquele que é lançado na prisão com os pés no tronco e ainda pode orar e cantar hinos a Deus, Atos 16:24-25, é alguém que desfruta de Deus. Esse é, certamente, uma pessoa alargada. Uma pessoa presa atrás das grades, que ainda desfruta da presença do Senhor deve ser, inevitavelmente, uma pessoa alargada. O Espírito Santo aspira nos guiar para a largueza por intermédio da aflição, mas que tristeza temos de admitir que, algumas vezes, somos abatidos por ela. Vimos o fim ou o propósito de Deus no caso de Jó, de como Deus é cheio de piedade e misericórdia, Tiago 5:11. Jó, de fato, compreendeu o objetivo de Deus, mas alguns chegam a um fim antes que o de Deus seja alcançado. Eles são pressionados pela aflição e falham em chegar a um lugar espaçoso. Tão logo sejam testados, eles murmuram e acusam a Deus de ser injusto, consequentemente, a aflição os faz capotar, nunca usando a oportunidade de serem levados à largueza. Alguns cristãos podem não estar na angústia, mas na pobreza espiritualmente falando. Eles carecem de realidade espiritual. O que eles têm é insuficiente para suprir suas próprias necessidades. Como podem falar em ajudar outras pessoas? Mas graças a Deus, existem cristãos que são espiritualmente ricos. De pessoas assim, você não consegue sondar a largura nem medir sua profundidade. Sempre que está em dificuldades, você vai a eles e é sempre ajudado. Parece que você não consegue encontrar um problema a respeito do qual eles não saibam algo, e que as pessoas que chegam a eles nunca ficam sem ser ajudadas. Você tem de curvar a cabeça e dizer, Deus, obrigado porque existem tais pessoas tão ricas na igreja. A riqueza que elas têm excede a pobreza que você tem, por isso, eles podem suprir as necessidades que você lhes apresenta. São ricas porque tocaram a realidade. Se uma igreja pode ser um candelabro de ouro, isto é, se ela pode realmente testemunhar para o Senhor, depende de quantos cristãos alargados e quantos cristãos ricos na fé existem nela, e no quanto os cristãos podem suprir outras pessoas. É verdade que podemos ir e bater à porta de um amigo à meia-noite e pedir emprestado 3 pães, quando não temos nada para colocar diante de outro amigo que chegou a nós de uma viagem. Lucas 11:5-6. Todavia, algumas vezes, quando as pessoas precisam de pão, o Senhor nos dirá, dai-lhes, vós mesmos, de comer. Mateus 14:16. Quantos pães realmente temos? Geralmente, podemos orar numa emergência e Deus é misericordioso para conosco. Entretanto, a oração de emergência não pode substituir a riqueza. Quão pobres somos se não existe aumento nos itens espirituais depois de, digamos, 1 ou 5 anos? Qual é a causa da pobreza? É a falta de disciplina e do controle do Espírito Santo. Reconheçamos que todos os que são alargados e ricos diante de Deus são os que passaram por muitas situações e têm uma história com Deus. A experiência e a história deles tornam a igreja rica. Muitas doenças são para a riqueza da igreja, muitas dificuldades são para a riqueza da igreja, muitos sofrimentos são para a riqueza da igreja e muitas frustrações são para a riqueza da igreja. Contemple o número de cristãos que passam seus dias na tranquilidade e na facilidade. O resultado é pobreza espiritual. Quando outros irmãos e irmãs estão em dificuldade, aqueles não entendem nem são capazes de oferecer assistência espiritual. Não tem história diante de Deus. O Espírito Santo não tem oportunidade de manifestar a realidade de Cristo neles porque não tem chance de incorporar Cristo neles. Não obstante quanto possam ter ouvido a palavra, o ouvir não pode substituir a obra do Espírito Santo. Aqueles que carecem da obra do Espírito em sua vida não podem ter como sua riqueza de Cristo, por isso, nada tem com que suprir outras pessoas. O que determina se somos úteis ou não nas mãos de Deus é a extensão da obra que o Espírito Santo tem operado em nós. Um cristão não pode ser caído a ponto de parecer que o Espírito Santo não o incomode. Sua pobreza parece predestinada, mas cremos que o Senhor não deixaria escapar de suas mãos alguém que tivesse se colocado nelas. Cremos que cada provação tem o propósito de alargar e enriquecer. Cada provação produz mais riqueza. Cada dificuldade nos ajuda a conhecer melhor a Deus. E, assim, seremos capazes de suprir as necessidades dos filhos de Deus. Uma irmã foi salva quando tinha 13 anos, ela viveu 103 anos.
Um irmão a visitou quando ela completou 100 anos e lhe perguntou por que Deus a havia conservado tanto tempo na terra. Ela tranquilamente respondeu: Deus me conserva aqui para que eu possa orar mais, e mais e mais. Oh, quão rica ela era! Outra irmã ficou acamada por mais de 40 anos, 35 dos quais ela esteve surda. Quando um irmão foi visitá-la, ela lhe disse: Antes eu era muito ativa, correndo para todo lado, eu não atendia às muitas obras de oração de que a igreja necessitava. Mas hoje eu fico na cama. Há 40 anos faço diariamente a obra da oração. Ela não estava nem irada, nem ansiosa, nem murmurando por causa da sua doença. Pelo contrário, ela fez uma grande obra. A aflição a havia largado e a tornado rica, e sua riqueza se tornou a riqueza da igreja. Alguns irmãos e irmãs não são eloquentes nem têm muito conhecimento, entretanto, sabem como orar. Sempre que escutam algo, eles oram por aquilo. Eles oram pelos doentes e pelos irmãos e irmãs em dificuldades. Eles suprem a igreja constantemente com suas orações. Outros irmãos e irmãs apenas se reúnem, mas nunca oram. Eles ouvem as mensagens e, ainda assim, não oram, nada têm com que suprir a igreja. São pobres porque não receberam a disciplina do Espírito Santo e não sabem o que é realidade espiritual humanamente falando. Alguns irmãos e irmãs deveriam ter caído há muito tempo, mas ainda estão de pé. Qual é a explicação? É que alguém os está suprindo. Por essa razão, a abundância da vida não está relacionada à palavra ou a doutrinas, mas, sim, a quanto você tem passado diante de Deus e, portanto, quanto você pode suprir a igreja. Dia após dia, o Espírito Santo busca oportunidades para nos guiar para dentro da realidade espiritual. Se recusarmos aceitar sua disciplina, negaremos a ele a oportunidade de nos conduzir para a realidade espiritual muito frequentemente. Quando a dificuldade surge, alguns escolhem um caminho mais fácil para escapar. Quando chegam as provações, alguns a contornam e evitam dessa forma a dificuldade, mas a oportunidade do Espírito Santo nos guiar para dentro da realidade espiritual também é perdida. O Espírito do Senhor não tem chance de operar algo dentro deles, a fim de poderem repartir com a igreja o que receberam. Se fugirmos da disciplina do Espírito Santo, não poderemos esperar entrar na realidade espiritual e, consequentemente, perdemos a oportunidade de sermos alargados e enriquecidos. Irmãos e irmãs, aceitemos a disciplina do Espírito Santo. Assim entraremos num lugar espaçoso e teremos algo para suprir a igreja. Precisamos, uma vez mais, nos consagrar, mais completamente e mais perfeitamente, a fim de conceder ao Espírito do Senhor a chance de aperfeiçoar sua obra e nos guiar para dentro da realidade espiritual. Aprendamos diariamente diante de Deus, a fim de que nosso depósito possa se tornar a riqueza da igreja. Tal riqueza, um dia, será manifestada no novo céu e na nova terra. Irmãos e irmãs, não existe ouro que não tenha passado pelo fogo, nem pedra preciosa que não tenha passado pelas trevas, nem pérola que não tenha experimentado o sofrimento. Peçamos ao Senhor que nos livre de toda conversa vã e de toda pobreza. Peçamos a Ele, por outro lado, que vejamos mais e mais o que é a realidade espiritual, para que sejamos guiados por seu Espírito para dentro de toda a realidade espiritual. Extraído do livro Realidade Espiritual ou Obsessão Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.